seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Cuide-se Mais. Nossa, uma semana já passou, que saudade que eu tava de você. Prazer mais uma vez em ter você aqui com a gente no Cuide-se Mais. Essa semana, como todas, a gente traz um tema especial, um convidado super especial para falar aqui com a gente. Mas antes de tudo, quero te lembrar, você está assistindo a gente pelo YouTube, está assistindo a gente pelas plataformas de stream de áudio, Spotify, Deezer, já segue a gente, curte as nossas páginas, vai lá no Instagram também, @multiprosa, tem conteúdo não só do Cuide-se Mais, mas de todos os programas aqui da CDL BH. Bem, dito isto, vamos apresentar nossa convidada de hoje. A Simone Lopes é psicoterapeuta sexual com especialidade em sexologia clínica no Hospital Mater Dei aqui de Belo Horizonte, é membro do Instituto de Saúde Sexual e Educação e vai falar com a gente hoje, claro, sobre educação sexual, sobre saúde sexual. Simone, prazer ter você aqui com a gente hoje no Cuide-se Mais, para esse assunto que gera muito engajamento também, né? As pessoas são interessadas. Não adianta que é um assunto que sempre está nas rodinhas, né? Sim, muito prazer. Bom estar aqui com você, Júnior. Bem-vindos todos para o nosso encontro. E é isso, né? Sexualidade é a vida, né? Desde que conhecemos a nosso corpo, nosso desenvolvimento, a sexualidade permeia de alguma maneira, né? E à medida em que a gente chega no despertar mesmo, nas influências, nas experiências, aí vai ser para sempre. Então, é isso aí. Sem dúvida. E a gente já vai começar, assim, dando uma introdução aí, falando um básico mesmo, quando a gente fala sobre saúde sexual, porque a gente estava até conversando aqui antes, a pandemia gerou muita disfunção aí nas pessoas, talvez uma insegurança até, né? E eu queria saber de você, o que hoje, por exemplo, no seu consultório, você encontra mais de problemas, de questões aí sexuais do público, e tem uma diferenciação também entre o público masculino e feminino, né? Do que mais chega para você. Sim, tem. De um modo geral, estatisticamente falando, as mulheres têm como o número mais afetado as questões relacionadas ao desejo. E os homens, o número maior é as questões relacionadas à ejaculação precoce. Uhum. Isso de um modo geral. Mas quando a gente olha para a pandemia, né, pós-pandemia, durante a pandemia, o que cresceu, né? Foram as questões relacionadas ao desejo, e aí afetou bastante os homens, né? Até um número expressivo, né, de pessoas com essa disfunção. Os problemas relacionais, né, com muitos divórcios, muitas inadequações entre essas relações de casal. E também as compulsões sexuais, principalmente aquelas que estão relacionadas ao consumo excessivo de pornografia, né? E com o consumo excessivo de pornografia afetando mais ainda essas questões do desejo nos homens. Uhum. E esse desejo, ele foi afetado por as pessoas ficarem muito em casa, é isso? Por não ter outras atividades? O que gera esse problema, essa questão no sentido do desejo? Tá. Teve um estudo muito interessante nessa fase, dizendo o seguinte: como era um problema de um trauma existencial, ou seja, todos no mundo inteiro estavam afetados ao mesmo tempo, quem cuidava, quem era a vítima, quem era o cuidado, o parente, né? Era uma iminência de ameaça de morte constante. Então, num dos artigos falava assim: se duas zebras estiverem no meio da savana e tiver um leão à espreita, elas não vão copular, né? Uhum. Então, um pouco é o estresse que isso causou, né? O estresse é um dos problemas que são orgânicos, que são comportamentais ao mesmo tempo emocionais, dependendo, né? Que afetam diretamente a sexualidade. Então, a gente pode dizer que, se a gente for olhar assim, bem profundamente, a causa principal desses aspectos estavam ligados ao estresse. Agora, para o homem e para a mulher lidar com seus problemas, com suas disfunções, eu acredito também que seja muito diferente, né? Só que uma outra questão é que também existem os tratamentos de casal, né? Que daí tem que tratar os dois. Como é que funciona isso dentro do seu consultório, da sua especialidade? Tá. Então, a terapia sexual, ela é individual na medida que o problema é de um. Uhum. Mas sempre vai afetar o par, né? Vai afetar quem está com aquela pessoa. Então, a gente pode tratar aquela pessoa e precisar, e efetivamente a terapia funciona mais quando esse par participa,
ou pode ter afetado já o casal, né? Na maioria das vezes, existe a inconformidade, o desprazer, a frustração do outro que a gente também precisa tratar. E daquele que tem o problema, para ele sair daquele sofrimento e conseguir, sim, uma funcionalidade, um prazer e uma integração entre os dois. Então, vai depender. A gente tem a terapia sexual com o casal e tem a terapia de casal com enfoque sexual. Ou seja, a terapia sexual de casal, a gente é um casal mais funcional, mas o problema é sexual. A terapia de casal com enfoque sexual é que o problema é relacional e afetou o sexual, né? Então, tem diferença nisso. A terapia sexual com casal é mais rápida e a terapia de casal, porque aí as questões de relacionamento já afetaram, ela demora um pouquinho mais na maioria das vezes. E essas terapias de casal, elas têm a ver com o tempo de relacionamento? De repente, quem está muito mais anos tem mais problemas ou independente? Estou lá, de repente, 1 ano casado e já posso procurar porque já não está funcionando legal. Olha, Júnior, essa é uma observação muito importante que a gente pode trazer aqui hoje, porque até os namorados procuram hoje em dia. Por quê? Porque eles querem aprender a ter uma relação bacana. Aprender a ter um relacionamento de intimidade, de confiança também, e um relacionamento sexual com qualidade, né? Então, antes as pessoas vinham para a terapia de casal buscando, assim, no último estágio, antes da separação, não dava conta mais. No desespero já, né? Hoje não, hoje as pessoas estão conscientes, querendo, sim, funcionar bem, serem felizes mesmo, em todos os aspectos do encontro, que é um par que qualquer configuração, né? Pode estar casado, namorando, morando juntos, né? Isso é o nosso trabalho. E funcionar. E é legal isso, porque de repente você tá funcionar bem para outra pessoa, né? Você quer não só o seu prazer, mas no caso dos namorados, principalmente, você quer mostrar o seu desempenho, não desempenho só sexual mesmo, mas aquele relacional mesmo para outra pessoa, né? A gente estava falando aqui também, antes, sobre uma questão que atinge muitas mulheres, que é o orgasmo, né? Que ainda é muito difícil para algumas mulheres atingir. E como que funciona isso? Tá. Então, geralmente, se você pegar a curva estatística de como que acontece, as mulheres mais jovens, esse número vai lá para cima, as mulheres mais velhas, esse número vai lá para cima. E as mulheres da meia idade, o número de mulheres com dificuldade são menores. Por quê? As mulheres mais jovens, elas não conhecem o próprio corpo. Então, elas não sabem como fazer para conectar com elas mesmas, com a parceria e para obter o orgasmo dentro daquilo que seriam os estímulos corretos. Eu falo que todas as mulheres que treinam aprendem, né? Então, precisa saber como, né? E o primeiro passo é conhecendo o corpo. E as mulheres mais velhas vão sendo atingidas por causa da menopausa, né? Então, assim, passou por um estágio normal do corpo, do funcionamento e tal, e aí a menopausa com as quedas hormonais e outras mudanças, né, que vão acontecer, vai ter mais dificuldade. Não que elas vão parar de ter orgasmo, mas vai ser diferente de quando era na juventude. Então, assim, o principal é conhecer o corpo, ter uma autoestima boa para dizer o time, né? Eu falo que o homem não precisa de uma ereção para ter a penetração. As mulheres precisam de uma lubrificação, de uma tumescência, de uma dilatação, né, vaginal, para que a penetração aconteça. Então, o time é dela. Então, eu falo que você tem que prestar atenção que o estímulo que você vai receber, procurar ou até estimular no outro vai te causando excitação. E a consequência dessa excitação vai ser o orgasmo, né? Se você começa antes do seu time, você vai já na contramão, que é onde acontecem muitas relações com dor, né? E isso é díspare. Então, quanto mais eu tenho prazer, menos eu tenho propensa à dor, porque isso é um mecanismo antagônico no nosso corpo. Quanto mais eu sinto dor, menos eu tô mais longe do prazer, né? Então, assim, o que fazer para ter prazer? Saber se posicionar também, né? Como eu falei, tem essa parte
conhecer o corpo, saber se posicionar, conhecer e ter intimidade para colocar esses momentos, né, na hora da relação, e saber que o orgasmo pode acontecer de várias formas, né? Então, por exemplo, tem áreas, assim, quem comanda isso é o cérebro, né, de toda maneira, e são áreas distintas no cérebro que comandam isso. Elas estão ali bem pertinho uma da outra, mas você pode ter orgasmo com uma estimulação direta no clitóris, você pode ter orgasmo com uma penetração, por causa que ali está estimulando a musculatura da vagina. Existe o ponto G? Aproveitando aí. E você pode ter orgasmo com um estímulo mais profundo, que seria no cérvix, né, que é o colo do útero, que aí é um nervo mais periférico que está estimulando também, além dessa conexão. Existem outras formas também, né, que pode ser o mamilo, né, outros tipos de posições, enfim, que ainda não está muito claro para a ciência, mas é bom saber que isso são formas distintas e que vão depender de estimulações diferentes. Então, essa experiência com o próprio corpo e depois a experiência não querendo performar. A maioria das mulheres costumam, às vezes, né? Que às vezes até nem tem intimidade, não tem autoestima, fingir o orgasmo. É a maior burrice que existe, pessoal. Por quê? Vou usar uma palavra bem chula, burrice, porque se o seu parceiro não sabe que você tem a disfunção e ele acha que você tem, ele não vai fazer nada para que você tenha. E nem você, porque você não pode dizer que não tem, né? Quando você não tem e vocês começam a treinar isso, a descobrir isso, a inventar posições ou estimular mais, etc., aí sim o prazer com o orgasmo vai estar lá, tá? Ponto G. A ciência não definiu, né, um tecido diferente, um lugar diferente, uma fisiologia diferente no lugar onde as mulheres costumam dizer que tem essa estimulação e essa excitação maior que na parede anterior, no primeiro terço da vagina, mas estima-se que isso seja também ali uma ramificação, né, posterior e lateral ali do clitóris, que criaria essa experiência, né, de mais prazer nesse local. Mas pela ciência a gente não coloca tem ou não tem, porque não está é uma curiosidade, bem uma coisa definido. que muito repercutida, né? Que as pessoas realmente têm essa dúvida. Mas um outro ponto que você disse aí foi a respeito do time, né? Porque pro homem e pra mulher é bem diferente nesse sentido, né? Sim. Agora, aproveitando, já colocando um ponto a mais, por exemplo, para os casais homoafetivos, mulheres, homens com homens, essa não é descoberta, mas esse prazer, ele acaba sendo mais tranquilo, entre aspas, porque você tá com uma mulher, você sabe mais ou menos, porque é um corpo parecido com o seu, né? E com o homem é a mesma coisa. Você sabe o que agrada mais, digamos assim. Interessante, porque assim, uma pesquisa recente também de 2017, podemos dizer recente, pelo menos saiu, ela foi replicada na BBC aí esses dias, sobre o orgasmo, e lá tem um aspecto das mulheres que têm relação com mulheres e são, né, com aquela homossexualidade feminina, o número é praticamente o mesmo, né, em relação ao orgasmo, tá? Agora, em relação ao desejo, existe um tabuzinho, assim, uma crença de que as mulheres lésbicas, elas, com o tempo, não vão ter mais desejo. A gente fala isso, que é o efeito Basson ao quadrado. Basson foi uma cientista, ginecologista, né, que descreveu que o desejo feminino é diferente do masculino. Então, que as mulheres em relacionamento de longa duração vão perder o desejo espontâneo e permanecer com o desejo responsivo, ou seja, a partir do estímulo, o desejo surge. Então, a questão tem que ficar efeito Basson ao quadrado se nenhuma das duas tomar a iniciativa, pode afetar o desejo, obviamente, porque se ele é responsivo, ele vai acontecer a partir do estímulo. Mas se eu sei disso, né, eu num relacionamento heterossexual, uma mulher num relacionamento homossexual, ela mesma se estimula no sentido fantasias, no sentido
atenção a esse assunto, frequência, e isso estimula o desejo também. Nos homens, o que a gente vê é assim, existe os homens homoafetivos, né? O que acontece? E aí o tabu é diferente, né? Eles não vão firmar relacionamento porque eles cada hora estão com um. Uhum. Também é uma crença, porque muitos têm relacionamentos de longa duração, né? E o que eles sofrem mais é a questão do desempenho, né? É como se eles se cobrassem muito essa performance, né? Então, às vezes, ao invés de estar curtindo ali o encontro e dali vai surgir, né, toda a resposta, eles já querem performar e tal. Então, assim como nos relacionamentos heterossexual, eles estão preocupados com a performance, a gente também encontra nos homoafetivos a preocupação com a performance. Nos homoafetivos, então, deve ser quase em dobro, né? Porque são 2 homens ali, é bem possível. E uma outra curiosidade que eu estava lendo a respeito é de alguns pequenos tabus que acontecem ali com homens e com mulheres, que assim, das mulheres, por exemplo, eu nem imaginava. Na hora do sexo oral, para a mulher, muitas mulheres acham desconfortável, segundo a matéria que eu li, por conta de fluidos, assim, não sabe se o cara, de repente, se ela tá bem para aquele momento pro sexo oral. E pros homens, por outro lado, o sexo anal, mas não o sexo anal, mas assim, colocar o dedo ali, que é uma coisa que estimula eles, que é uma coisa até normal, né? Porque é a área da próstata. Mas não deixar a mulher fazer aquilo, mesmo sendo uma coisa que é prazerosa para eles. Isso daí chega para você também? Claro. É muito importante saber assim, mucosa com mucosa sempre vai ser muito estimulante, tá? Porque são áreas mais inervadas. Mas se a pessoa ela não sublima enquanto adulto, que é a mesma área, que é a área que são dos excrementos, é a área que traz prazer sexual, ela pode fazer conexões e associações negativas em relação àquela experiência. Os homens têm fantasias muito importantes relacionadas a isso, até pela experiência de quase que ter uma história de vida vivenciando, assistindo pornografia, e ali tem muito essa história de fazer o sexo oral, ter uma ejaculação e etc. E as mulheres, muito treinadas, cuidadas, educadas, né, dentro de práticas talvez... Hoje tem mudado bastante, né? Mas talvez mais padrão, podem ter esse tipo de questão. Mas o que eu vejo na prática é esse amadurecimento, né? Entender que ali é um aspecto de estimulação, um aspecto de troca sexual, de prazer, que ambos podem se promover, mas principalmente tem que ser dentro daquilo que cada mulher ou cada pessoa se sente confortável, né? Se não for confortável, não é bom para os dois, então não é bom para ninguém. Não vale a pena, né? Quanto à relação do anal, né? Não relação anal, que você perguntou sobre o estímulo anal, né? Não necessariamente uma relação anal. A área da próstata, na verdade, é mais adentro, mas o fato de tocar estimula a próstata. Mas porque existe, né, inclusive para os homens heterossexuais, um tabu, né, do tipo, nossa, isso é coisa de homossexual, isso é coisa de gay, não quero isso e tal, eles nem experimentam, né, e o fato de, às vezes, sentir alguma coisa ali, já coloca em xeque a masculinidade deles, né, e eles jamais vão admitir para um amigo ou para alguém que eles praticariam esse tipo de estímulo durante o ato sexual, né, a encontro sexual. Mas, então, é tabu tanto para um quanto para outro, em função do que o social, o cultural coloca, e que precisa saber que o corpo não precisa de placas de pare, né? O corpo é inteiro, né? As pessoas na intimidade vão estar vivenciando e curtindo aquilo que é bom para os dois, e deixa o corpo ditar, né? Qual que é o próximo passo? Você, se estiver conectado com você, ele diz. E ele se sente e segue.
E aí você não precisa de brinquedinho, você não precisa de fantasia, você vai ter as experiências por causa da conexão e por causa da fluidez que o corpo ditou, mesmo, sei lá, mais de 20 anos com a mesma pessoa, coisas diferentes, coisas com nível diferente alto, né, de excitação. Mas esse tabu aí que a gente tá falando, que você falou muito, eu achei muito interessante isso da parte social, uma parte cultural mesmo do homem ter esse medo, porque às vezes é uma coisa que ele tem prazer, é uma coisa que ele não quer, pelo menos naquela forma tradicional. E daí rola muito a questão da traição também, né? Que ele não conta pros amigos, não conta pra mulher, mas ele vai lá e acaba traindo, buscando aquilo, porque é uma coisa que dá prazer pra ele também, né? E traição é uma coisa muito tratada também, que a gente estava falando, né? Porque como eu trato da sexualidade, né? Eu sou uma terapeuta com a especialidade na sexologia, invariavelmente as traições envolvem algum cunho sexual, né? Desde que haja ou não um envolvimento, é bem provável que algo desse nível, nem que seja uma sedução, aconteceu. Eu, né, na minha experiência, vejo que a situação de traição é dos maiores traumas vivenciados na vida adulta. Mas ela se tornou tão comum que as pessoas acham que parece normal, né? E ali, buscando sua própria prazer, aquela coisa do auê, com toda impulsividade ou sedução, assim, desse comum, acaba não pensando no outro. Vai pensar mais naquilo que está no seu momento. E esquece que depois ele também vai ser afetado, ou ela, né, vai ser afetada pela experiência de quando aquilo vem à tona, tem consequências, né? E então chega bastante e a gente tem que tratar disso tudo. Vai ficar junto, não vai? Traição não é sinônimo de separação, mas é sinônimo de quebra de confiança. Se o relacionamento é aberto, ele também tem regras, né? E através disso se quebrou, tem que ali olhar. Então depende, né? Se vai mudar o contrato, então é outro podcast esse assunto. Porque isso da traição realmente é uma coisa que tem se tornado cada vez mais banal, né? As pessoas, todo mundo tem um amigo que já foi traído 2, 3 vezes, às vezes. Eu tava conversando, inclusive, com um amigo outro dia, ele falou que tinha sido traído, 7 vezes. Eu falei, gente, não, isso daí não. Você não deve estar passando nem debaixo da porta, eu tô brincando, gente. Mas, só que um outro ponto é isso também do relacionamento aberto, porque hoje se fala muito sobre relacionamento aberto, sobre você ter esses contratos, mas até quem está dentro de um contrato desse, de um acordo desse, de confiança, num relacionamento aberto, sofre. Eu percebo algumas pessoas sofrendo por conta de traições, mas mesmo traições que estavam acordadas ali dentro, né? Assim, aí é outro assunto mais profundo, né? Mas é interessante saber, assim, as pessoas, de um modo geral, inclusive voltando aí na cultura, na sociedade, e até a nossa experiência de vinculação, de segurança, internamente busca a sensação de segurança e exclusividade, né? E às vezes, por querer estar numa situação muito mais ampla, aventura, etc., buscam aquilo que é bom para o outro, porque acham que aquilo pode, entre aspas, apimentar o relacionamento. Mas elas não estão preparadas para aquilo porque não é a natureza delas. Agora, se você tem pessoas que têm essa natureza, no sentido de que essa é a minha forma de lidar com isso, eles costumam ser tranquilos. Na minha prática, tá? Eu atendi, assim, alguns, né, que já tiveram essa prática de ter o relacionamento aberto, mas apenas um, né, que começou desde o namoro lá na década de 70, quando teve a ideia mesmo do movimento hippie das aberturas. Só esse não sofreu. Só esse casal, de todos os outros sofreram. Agora, estamos caminhando aí para entender mais o que acontece, mas eu acho que esses princípios pessoais, né, relacionados a essa segurança e exclusividade podem causar um pouco dessa mágoa, dor, etc.
Ai, nosso programa tá acabando, só no final já, mas tem tanta coisa pra falar ainda que depois você vai precisar voltar aqui pra conversar com a gente. Com prazer. Só que antes, eu vou te pedir para deixar um recado aí final para as pessoas ali. Só que antes tem um recado para você que está ligado com a gente aqui no Cuide-se Mais. Toda semana eu venho para falar para você sobre o CDL Saúde. Você conhece o CDL Saúde? Se você acompanha o Cuide-se Mais, tenho certeza que você conhece. E se você tem uma empresa, você tem a sua família, de repente você tem filhos, quer contratar um plano de saúde, um outro produto dentro do CDL Saúde, você vai encontrar tudo lá. É muito fácil, só você acessar o site cdlbh.com.br, os melhores planos vão estar lá para você. Dá uma olhadinha no site. Simone, agora sim, chegamos à reta final, aos últimos minutinhos, segundinhos aqui. Queria que você deixasse uma mensagem para nossa câmera aqui do cuidado, nossa lente do cuidado, para quem acompanhou a nossa entrevista. Em primeiro lugar, agradecer vocês. Amei esse título, Cuide-se Mais. Tem a ver com o que eu penso, tanto na sexualidade quanto na vida. E cuidar-se, qualidade de vida, tá? Sono, atividade física, alimentação, vai interferir diretamente na sua vida sexual. Se a sua vida está com uma doença, ela vai afetar a sua vida sexual. Se você tem um estresse, vai afetar. Se você dormiu mal, vai afetar. Então, se você cuidar disso tudo, você tem as chances maiores de ter uma vida sexual mais saudável. Então, fica a dica e pratiquem, porque a frequência também aumenta a interação, a relação de intimidade, assim como a relação de intimidade, esse estar junto, favorece para que a frequência não perca ritmo. Tá bom? Grande abraço para todos. É isso aí, semana que vem a gente tá de volta. Não se esqueça, cuide-se mais. Tchau, tchau.